Isso gera uma divergência muito intensa. Então, o que acontece? Esses partidos, PSOL e PCdoB, e grupos que ficam orbitando em torno desses partidos, principalmente grupos identitários, lançaram uma campanha de calúnias contra o PCO, né, que tem vários vieses, que tem várias facetas, vários ângulos, e a campanha ela tem as seguintes colocações. Primeiro, que o PCO seria bolsonarista, o que é meio difícil de levar adiante, porque o pessoal não acredita nisso, né? O pessoal que está dentro do movimento não acredita nisso, não consegue levar a sério uma coisa tão grotesca. Procurar explorar o negócio do Talibã, o que também não é uma coisa muito forte, porque só a esquerda muito almofadinha é que tem essa posição do Talibã. Existe uma tradição na esquerda de luta contra o imperialismo norte-americano. Eu descrevi aqui, a luta no Afeganistão começa com a invasão do Afeganistão na época da guerra, do lançamento da guerra ao terror. Todo mundo foi contra, na esquerda, a ocupação do Afeganistão. Portanto, todo mundo seria favorável à desocupação. Ficar do lado do imperialismo é para ser muito perfumadinho, né? Então, eles, diante dessas colocações políticas fajutas, eles lançaram dentro do movimento uma campanha identitária, que é o seguinte: o PCO bate em mulheres, crianças, gays, né? O PCO é uma espécie de brigada anti-mulheres, anti-gays e anti-crianças. Aí o PCdoB foi autor já de umas 4, não sei se 5 moções de repúdio ao PCO por ter espancado mulheres. Todas as quais foram devidamente desmentidas. Mas eles insistem, porque é uma campanha de calúnia, porque é difícil abrir o debate seriamente, chegar lá e falar, não, o problema é o seguinte, nós amamos o PSDB, o PCO é contra o PSDB. Essa aí não dá para fazer. Então tem que acusar de agressão contra mulheres, para ver se alguém, né, fica comovido com a brutalidade do PCO por essas agressões fictícias. O PSOL, né, através do Renato Rovai, lançou uma campanha vergonhosa de calúnia, né? Chegou a falar que chamou a Carmen Silva, que é dos identitários aí, né, mulher negra identitária, que falou que ela foi espancada, apesar de que ninguém nunca viu essa mulher, e ela teria sido espancada na briga com o PSDB, quer dizer, o PCO teria, com uma mão batia no PSDB, com a outra mão batia nela. Nem faz sentido isso daí. E ainda por cima, como o pessoal é meio descontrolado, acusou o partido de ter roubado o celular de um militante do movimento não sei das quantas, né? E o Renato Rovai, que se diz um jornalista sério, e tem pessoas que falam que ele é um jornalista sério, saiu por aí divulgando essas coisas que é, digamos assim, deixa aí a rede digital bolsonarista como sendo pessoas amantes da verdade, esse negócio. É pior do que o bolsonarismo, né? Uma coisa totalmente sem sentido. Aí a gente vê, nesse caso, a mãozinha do PSOL. E de outro lado a gente vê a mãozinha do PCB. Em alguns lugares o PCB aparece abraçado com o PDT, né? Do não sou nem de direita nem de esquerda, Ciro Gomes, né? Quer dizer, para defender o PSDB, para defender o Ciro Gomes, para defender o DEM, para defender o MBL, lançam uma campanha de calúnias contra o PCO. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque se for falar toda vez que acontece alguma coisa, a gente passaria o tempo todo falando disso, porque a campanha de calúnias é muito intensa. É o jeito que eles têm de fugir do debate político, né? Aí o que acontece? Bom, nesse ato do dia 7 aconteceu de novo, tem outra moção contra o PCO e a reivindicação do PSOL. O PSOL tem 2 reivindicações principais. Por aí você vê qual é o sentido da campanha. Uma é expulsar o PCO do movimento fora Bolsonaro.
O cidadão quer ir no ato do MBL e quer expulsar o PCO desse movimento. Qual será a ligação entre uma coisa e outra? E a segunda reivindicação é que eu deveria sair dos programas que eu tenho no 247 e no DCM. Quer dizer, precisa expulsar, calar, né, colocar na marginalidade o PCO para a gente poder fazer o grande casamento com o PSDB. Né? O PSDB que é o partido que destruiu o país. É lógico que tem que neutralizar o PCO. Porque nós não vamos ficar calados. O resto da esquerda, sim. A esquerda dentro do PSOL tem gente que fala de revolução a cada 5 minutos. Mas na hora de ter uma posição política revolucionária, não falam nada. O PSTU era favorável até derrubar Dilma, de tão radical que ele é. Agora quer fazer ato com o MBL e com o PSDB, que é todo mundo. Né? Que mostra assim, na hora de derrubar Dilma eles não pensaram. A hora que o Bolsonaro chegou ao governo com a ajuda deles, tudo bem que é uma ajuda pequena, aí eles ficaram assustados e agora querem aliança com todo mundo para derrotar o Bolsonaro porque eles estão muito assustados. É uma farsa. Mas, né, o sentido de toda essa colocação é o seguinte, nós vamos mostrar para todo mundo aqui uma coisa verdadeiramente escatológica, que é como a campanha opera nos bastidores. Um companheiro nosso, né, com uma identidade suposta, travou uma conversa com um desses esquerdistas. E a conversa é uma coisa que realmente revela o caráter político e moral da esquerda. Porque a coisa é assim, de público vocês espancaram uma mulher, mesmo que ninguém tenha visto o espancamento. Né? Nesse último caso, que foi no Paraná, a mulher literalmente se jogou. Ela foi para cima de um companheiro nosso que estava com 2 crianças. A mulher se jogou no chão e ela falou que ela foi agredida por uma pessoa que estava segurando 2 crianças e que a pessoa, inclusive, bateu nas crianças. E o pessoal leva a sério isso daí. Quer dizer, é uma coisa absolutamente ridícula. Agora, essa campanha ridícula que é feita publicamente não é nada perto da campanha que é feita, né, no tete-a-tete, quando ninguém está vendo. Na conversa ali no WhatsApp, num boteco aí que o cara encontra. Vocês vão ver. Vamos colocar o vídeo aí. Decidimos que ninguém irá. Deixe que se matem sozinhos. Mas parecem que o PCO arregou. Mas valeu, compa. MBL queimou a largada. Logo, logo aparece outra oportunidade. O que pesou foi o espancamento de mais uma mulher com crianças pelo PCO no 7 de setembro. Mesmo advertidos pelo Comando Nacional de Atos, expulsos do microfone, em alguns estados banidos das manifestações, fazem paralelamente em local próximo com caminhão alugado, eles continuam a espancar LGBTs, mulheres e negros. Como o MBL desafiou, é mais prudente evitar espaços em que a vergonha da esquerda esteja. Não fiquei sabendo dessa história. Tem vídeo? Muitos. Me passa, por favor. Vou dar uma buscada também. O intrigante compartilha um vídeo do UOL, Folha de São Paulo, do entrevero com o PSDB na Paulista, dizendo que o PCO teria agredido militantes da esquerda. E outro vídeo da revista Fórum também caluniando o PCO sobre o caso Carmen Silva, no mesmo episódio da Avenida Paulista. Sim, esses eu sei, mas tu tinha dito do 7S. Com viés misógino e racista e elitista, é comum se envolver em espancamento de mendigos. Foi no Pontal do Paraná. Achei que tivesse rolado de novo. Teve sim. Putz, que cretinos. O problema é que entrarão com uma ação coletiva. Ficou o registro apenas das difamações deles. O intrigante compartilha trechos de uma matéria do Diário Causa Operária, uma nota de uma militante do PT, denunciando a farsa do que ocorreu em Curitiba, da UJS contra o PCO. A matéria diz o seguinte:
Instantes seguintes, a militante da OJS subiu no caminhão de som e passou aos brados a acusar o PCO de serem os machos brancos do partido que quer ser operário. Fecha aspas. De tê-la agredido juntamente com crianças que seriam os próprios filhos do militante do PCO. Ficou por muito tempo, uns 15 minutos, bradando palavras de ordem contra o PCO. Em Florianópolis aconteceu novamente a mesma situação padrão, com o envolvimento, nesse caso, do PDT, envolvendo mulher que se jogou no chão em frente aos militantes do PCO e passou a gritar que havia sido covardemente agredida pelos militantes. O integrante compartilhou esse link dessa nota da militante do PT em defesa do PCO. Os vídeos das vítimas e seus canais são sistematicamente atacados e derrubados pela ação conjunta deles e seus parceiros, muitos dentro dos próprios partidos das vítimas. Veja que há petistas, entre aspas, ali que defendem esses agressores, que se orgulham abertamente dessa ação em postagens. A ala LGBT do PSDB, agredida, é descrita como brutamontes. Enfim, método Bozo. Sim, totalmente. É preciso uma ação efetiva contra esse tipo de criminoso. Fora que eles vivem atacando a própria esquerda e falando a esquerda isso, a esquerda o outro, como se não fossem de esquerda. Pois a homofobia, misoginia e racismo constam da Constituição. Fico até confuso. Respondendo ao comentário de que, fora que eles vivem atacando a própria esquerda, o intrigante diz: eles pretendem, com isso, receber eleitores do Bozo. E tem petista, entre aspas, que ajuda ainda. Respondendo o comentário de que eles pretendem, com isso, receber eleitores do Bozo, sim, só pode ser isso. Todos os dias tem discurso de ódio contra esquerdistas. Infelizmente, tem petistas, entre aspas, que se dizem independentes, que apoiam adoradores do Bozo. Dizem que é acolhimento, fazer amizade. Por isso muitos evitam se filiar àquele partido. Perde a credibilidade. Em São Paulo não foi divulgado, mas prenderam já mais de 10 pessoas ligadas ao PCO. Em resposta ao comentário de que em São Paulo não foi divulgado, mas prenderam já mais de 10 pessoas ligadas ao PCO, uma carinha com a mão na boca. Por isso eles pedem o fim da PM. Qual foi o motivo, que prenderam eles? Estavam com facas, soco inglês, porretes e pedras nas mochilas. Nada de anormal, pois comentam isso abertamente em grupos. Nunca falam em nada relevante. Sempre é injúria, difamação, calúnia, insulto e incentivo à agressão. Ney-marxismo, em resumo, é um câncer. Sim, eles vivem falando que tudo é fascismo. Enfim, esse pessoal não vai longe. Eu acho até um erro ficar dando mídia. Com o bolsonarismo foi igual. Todo mundo chamava de nanico, mas olha aí hoje. Infelizmente o povo tem certa propensão para o autoritarismo, sabe? Não ser autoritário implica ponderar, ter certo conhecimento mais sofisticado de como a realidade funciona. Não um modo de raciocinar populista, que pega as pessoas pela emoção. Respondendo ao comentário, sim, eles vivem falando que tudo é fascismo, o intrigante diz: tudo pro Rui, demente senil, é esquerda burguesia, partidos nenhum presta, mentiras inventadas sobre pessoas em evidência, defesa de estupradores, de inimigos do país como Roberto Jefferson, Daniel Silveira, jogadores estupradores e trogloditas diversos. Agora descobriu a palavra identitária e utiliza ao contrário de seu significado, sendo identitário. Se diz operário, mas o discurso é patronal, pedante, sopa de letrinha. Bom, confesso que não estou muito por dentro dos detalhes, Vez ou outra vejo uns amigos meus anarcocapitalistas batendo palma para eles. O cenário político está muito fora da casinha. Mas enfim, eu penso que alguma medida mais enérgica deveria ser tomada contra o PCO, antes que seja demasiado tarde. Tivemos várias reuniões no Zoom, no Meet, chegaram ao consenso que expulsar e banir da esquerda, proibir usar o nome Lula que utilizam como muleta, seria dar munição para o coitadismo que fazem. Ficamos com as denúncias e ridicularizar e desmentir com fatos. O meu voto e da maioria que eu conheço era expulsar dos atos e da esquerda.
Naquele grupo já foi muito pior, com palavrões, invasões de privacidade e baixarias por parte deles. Já pedi para criar um só pra gente rir dos tocos que eles levam. Como disse anteriormente, não estou tão por dentro das aventuras do PCO e a relação do partido com a esquerda. O que eu posso opinar sobre a estratégia que escolheram é que a ridicularização e a denúncia foi a carta usada contra a extrema-direita e os resultados não foram positivos. Não me parece a opção mais adequada para enfrentar o problema. Minha opinião. Tem mais ou menos a medida, né, da campanha que é feita contra o PCO. Espancamento de mendigos, derrubamos os sites da esquerda, sei lá, adoradores do Bozo, 10 militantes presos, né? Por isso a gente pede o fim da PM. É uma campanha, na realidade, para pegar os incautos, né? As pessoas que não sabem nada, tudo mais. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: não acho que a campanha vá funcionar, por mais intensa que ela seja, porque junto com a campanha tem a discussão política propriamente dita, né? E o PCO tem uma história, todo mundo sabe qual é a história do PCO. E principalmente nos últimos anos, a luta contra o golpe e tudo mais. O que eu acho é que isso deveria ser objeto de consideração, porque finalmente vai acabar que esse negócio identitário vai ser um tiro que vai sair pela culatra. Vai chegar uma hora, né? Isso aí é que nem aquela história famosa do Pedro e o Lobo, né? O menino, de tanto gritar lobo, lobo, o pessoal ia, não tinha nada, acabou sendo devorado por um lobo, ninguém fez nada. Vai acontecer aí que vão falar que fulano foi espancado, o pessoal vai falar, isso é mais uma tentativa de caluniar alguém, etc. e tal. Que eu acho até que já tem isso daí, né? A própria campanha bolsonarista é forte nesse sentido contra todo mundo. E aí a gente vai ver uma coisa que acontece sempre. Esse pessoal que diz que defende a mulher, defende os LGBT, o negro, o índio, etc. e tal, eles, na verdade, estão cavando a sepultura desse pessoal. Estão colocando o pessoal numa situação delicada, desmoralizando o movimento pela manipulação e a utilização política indevida do movimento para fins particulares. Eles não querem dizer que tem que fazer aliança com a burguesia, que tem que colocar o movimento na mão da burguesia, porque isso é impopular, então eles partem para a campanha de difamação, de calúnia, de todo tipo de ataques contra o partido, né? E vai acabar que as pessoas que estão sendo manipuladas e usadas vão acabar sendo as vítimas da situação.